Sucesso. Ah, o tão almejado sucesso. Ter sucesso é conseguir alcançar um determinado objetivo, seja lá qual ele for. O mais importante do sucesso é que ele é uma questão de perspectiva. Um grande jogador pode sair em uma noite e você olhar ele comprando uma pipoca em um simples carrinho. Ao olhar de muitos, o jogador pode ser o personagem de sucesso ali, pagando o pipoqueiro. Mas ele, na realidade, se sente um fracassado. Talvez por ter perdido um título, por não ser jogador de seleção ou qualquer outro motivo que faça ele crer que não conquistou tudo que podia. E mesmo que ele tenha uma conta bancária 50 vezes maior do que a do pipoqueiro, o homem ali vendendo aquela pipoca pode estar completamente feliz e realizado por ter conquistado o seu sonho de trabalhar para si mesmo e conseguir finalmente um dinheiro que dê para sustentar sua família com dignidade em seu próprio negócio. Tudo é perspectiva, tudo é relativo. O Raniel tinha pouquíssimas chances de conseguir ser um jogador de sucesso. Na verdade, as chances do garoto de conseguir qualquer coisa com as cartas que recebeu da vida eram muito baixas. Ainda assim, o Raniel se tornou um jogador conhecido e com potencial enorme para ser um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Só que as lesões, decisões erradas e até mesmo falta de sorte fizeram com que o jogador acabasse esquecido pelo futebol brasileiro. Mas você se lembra do Raniel e sabe o que foi que aconteceu de tão triste com o jogador? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, tenho que te pedir uma gentileza antes, é claro, para você se inscrever aqui agora para apoiar o nosso trabalho. É muito importante mesmo que você se inscreva aqui no canal. Eu sei que você assiste todos os vídeos e ainda não está inscrito, não ativou o sininho de notificação. Cara, faz isso agora, assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse, beleza? E se você gostou desse vídeo aqui, desse assunto Raniel, já dá um like aqui pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse vídeo é patrocinado pela PagBet. E bom, você sabe que o Raniel jogou no Santos e no Vasco, e esses dois times vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro na próxima rodada no domingo, num duelo que é decisivo pela permanência na Série A. E eu te pergunto, será que o Santos vai vencer? O Vasco vai vencer? Qual que é o seu palpite? Corre lá na PagBet agora e faz a sua aposta. Lá você tem suporte online 24 horas para te atender. Tem também dentro da PagBet as melhores cotações do mercado esportivo e é claro, né, que a partir de R$1 você já pode começar a fazer as suas apostas lá na PagBet, beleza? Então não perde tempo, amigo, corre aqui ó, no link que tá no primeiro comentário fixado, clica, faz o seu cadastro que é super simples e começa a transformar teu conhecimento de bola em dinheiro no seu bolso, beleza? Lembrando que na PagBet não tem enrolação, acertou, tá pago. 3 de outubro de 2020, o mundo vivia uma situação completamente caótica devido à pandemia. As restrições eram muitas e a volta do futebol precocemente pode ter parecido tranquila quando falamos de jogadores que pouco sentiam os efeitos mais severos da doença. Mas é claro que toda regra tem uma exceção, e o Raniel foi uma então dessas exceções, que apesar de atleta e com uma saúde de ferro, sofreu com um quadro grave e pesado da doença. E cara, ela quase lhe tirou o que ele tinha de mais precioso, a vida. O Raniel, aliás, é um desses jogadores que teve uma vida tão complicada que é um orgulho só dele ter chegado onde chegou. Raniel Santana de Vasconcelos, mais conhecido apenas como Raniel, nasceu em Recife em 11 de junho de 1996. É comum nesse ponto do vídeo eu contar pra você como Raniel começou sua carreira, que foi justamente no futsal e depois com 15 anos já foi jogar bola no campo. Mas o caso do Raniel, a gente precisa falar um pouquinho mais. O futebol pro Raniel, nesse caso sim, era uma única saída. A infância e a estrutura familiar do jogador foram bem complicadas. A história, que por si só já daria um verdadeiro roteiro de filme, de drama, bom, começou em Rosairinho, um bairro de Recife, no Pernambuco, e logo no nascimento Raniel foi dado à avó materna, já que os pais não tinham condição de criá-lo. Ficou sob os cuidados de Marinalva por um ano, quando a avó entrou em depressão e achou melhor entregá-lo para a vizinha, Dione, a mãe de criação. Deu todo o amor e carinho necessário para o Raniel, mas não por muito tempo. O destino seguiu a bater na trave com Raniel. Dione faleceu e um dos irmãos de criação precisou assumir o papel de responsável do ainda menino Raniel. Pro Raniel nunca foi fácil e assim ele encontrou no futebol uma saída. Se destacou diante dos outros meninos e ele já era craque tanto no futsal que resolveu ir brilhar então no campo. Aos 15 anos começou na base do Santa Cruz. Mas tão novo e com tanta coisa na cabeça, as decisões de Raniel nunca foram lá as mais acertadas. Revelação do campeonato pernambucano aos 17
17 anos pelo Santinha, é claro que ele teria um grande choque ao ver as portas que o futebol, a fama e o dinheiro podiam lhe abrir. Uma dessas portas quase acabou com a sua carreira, antes mesmo, claro, dela começar de fato. Às vésperas de um jogo da Copa do Nordeste, resolveu ir para uma festa com seus amigos, e lá ele acabou fazendo uso de uma substância proibida e foi flagrado no exame antidoping. Ali, tão cedo, tão novo, podia ser o fim da sua carreira. A gente sabe como fica, o jogador fica marcado com esse tipo de situação. Mas o futebol, ainda bem, foi complacente com o Raniel. Um menino de 17 anos se arrependeu, merecia uma segunda chance, cumpriu 1 ano de suspensão, foi contratado pelo Cruzeiro e muitos acreditavam que o Raniel ali podia ser um jogador de primeiro nível. Não à toa, muitas vezes a torcida pedia ele no lugar de Fred, naquele forte time do Cruzeiro que você se lembra bem. Só que o medalhão, o Fred, é claro, manteve a posição, tanto pelo histórico quanto pela qualidade que o Fred também tinha de sobra. O Raniel, sem espaço no Cruzeiro, acabou sendo negociado com o São Paulo e ele chegou com muita expectativa no tricolor paulista. Mas ele não foi bem no São Paulo, é bem verdade, apesar das chances não aproveitou e foi negociado com o Santos. E no Santos ele até que chegou bem, teve bons momentos, mas ali a sua carreira mudaria para sempre, e não foi no bom sentido. Após ser diagnosticado com Covid, o jogador teve fortes reações, foi internado e teve uma trombose em que correu o risco de perder não só a perna, mas também a sua vida. O Raniel precisou passar por 2 cirurgias e imagine só o pânico que ele não viveu naqueles momentos onde ele poderia ter perdido a perna, que para um jogador de futebol é completamente impensável, ou até mesmo ter perdido a sua vida. 282 dias sem jogar, sem saber o que ia acontecer com ele. Felizmente, esse pesadelo pro Raniel teve um final feliz, o jogador voltou aos gramados. Mas a passagem no Santos se encerraria também por ali. O jogador foi emprestado pro Vasco, viveu um bom momento no Gigante da Colina e foi importante pro time voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Viralizou pagando do próprio bolso R$500 para cada assistência que recebesse dos seus companheiros no Vasco. Protagonizou o episódio onde ele provocou a torcida do Sport, depois de converter um pênalti decisivo na Ilha do Retiro. A provocação quase fez terminar tudo em tragédia no estádio. Bom, com o fim do seu contrato com o Vasco, ele voltou para o Santos e no time ele acabou sem espaço e não estava conseguindo entrar para jogar. Foi nesse momento que o Raniel decidiu rescindir o seu contrato com o Santos, deixou o Peixão e negociou com o time da 2ª divisão da China, onde ele joga até hoje, na 2ª divisão chinesa. Se você olhar a carreira do Raniel hoje com 27 anos e pensar que um jogador que já jogou por Cruzeiro, São Paulo, Santos e Vasco, que são grandes times do futebol brasileiro, gigantes, bom, e pensar que ele hoje joga na 2ª divisão da China, é até para se pensar que o jogador fracassou na sua carreira. Mas calma, lembra que eu te disse? O sucesso é questão de perspectiva. Olha só, o Raniel tinha poucas chances de conseguir se tornar um jogador profissional e apesar de ter sido flagrado no exame antidoping, conseguiu retomar sua carreira e jogar em grandes clubes. Passou por um episódio onde ele quase perdeu a perna ou a vida. É difícil dizer que alguém assim e que até hoje continua jogando futebol, seja no Brasil ou na 2ª divisão da China, fracassou na carreira, né? Tenho pra mim que o Raniel conseguiu fazer uma grande limonada com os limões que recebeu da vida. O sucesso, cara, é bem relativo. Mas e você? O que acha? O Raniel é um fracasso ou um sucesso? Qual que é a sua opinião sobre o jogador? E outra coisa, ele voltando pro Brasil, teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E falando por um jogador que passou por uma situação de saúde também, que, enfim, fizeram ele encerrar a carreira, você se lembra do Doni, que jogou no Santos, Corinthians, na Roma, Seleção Brasileira? Pois é, ele também passou por uma barra. Clica aqui que eu te explico melhor o que aconteceu com o goleirão.